Salve, salve minha galerinha concurseira. Salve, salve minha galerinha EP. A galerinha mais preparada do Brasil. Professor Emanuel Tadeu na área pra gente dizer pra vocês. Último bloco, última aula, último vídeo. Chegamos ao final. Chegamos ao final, não é? Com esse vídeo vão ser 150 questões da banca FCC, cara. 150 questões que a gente tá trabalhando aí. Deixa eu ajeitar um pouquinho a câmera aqui, tá meio tortinha, né? São 150 questões aí que a gente vem trabalhando, abordando todos os temas, né, que possivelmente vão cair no teu concurso. Abordamos princípios, artigo 1º ao 4º, artigo 5º, artigo 6º, direitos sociais. Abordamos também nacionalidade, direitos políticos, organização política administrativa, administração pública, e eu deixei para esse último bloco para a gente trabalhar partidos políticos. E por que eu deixei no último bloco para trabalhar partidos políticos? Simples. Pelo seguinte, porque muita gente, quando trabalha partidos políticos, vai se associando a direitos políticos, vai misturando, né? Direitos políticos com partidos políticos. E eu não queria isso. Eu queria trabalhar primeiro direitos políticos para depois, por último, trabalhar partidos políticos. É o que a gente está fazendo agora, beleza? Então, ó, suave na nave, vamos trabalhar, vamos produzir. Então, os partidos políticos brasileiros, conforme regulados na norma vigente. Bem, pessoal, logo de cara o seguinte: partidos políticos é letra de lei. Artigo 17, letra de lei. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Infelizmente, você vai ter que decorar. É decoreba. Partido político é decoreba. Beleza? Letra de lei. Os partidos políticos brasileiros, conforme regulados na norma vigente, poderão ter caráter nacional ou territorial. Não. Um dos preceitos, né, que previsto no artigo 17 é que os partidos políticos devem ter caráter nacional, tá certo? E, obviamente, quando ele diz territorial, neste último caso, desde que com representação em pelo menos 10, é errado. Tem que ter caráter nacional. Então, quando eu fundo um partido político, quando eu crio, é para todo o Brasil. Entenderam aí? Então, errado, letra A. Poderão ter recursos, receber recursos financeiros de entidades nacionais ou estrangeiras que tiverem como finalidade a defesa do regime democrático. Não podem receber recursos estrangeiros. Emanuel, por que os partidos políticos não podem receber recursos estrangeiros? Simples, para não ferir a nossa soberania, né? Imagine você, um partido político, recebendo recursos dos Estados Unidos, da China, da Coreia, Nicarágua, Venezuela, Argentina, França, Inglaterra. Ora, esse partido político ia buscar nossos interesses ou os interesses de quem estão financiando? Claro que teria, não é, esse partido político, sim, buscaria interesses de quem os estão financiando. Por isso que não pode receber partido político recursos de entidades estrangeiras. Deverão registrar seus estatutos no TRE, não. Ó, TRE é âmbito regional, não é? É âmbito local. Tem que se registrar no TSE, que é de âmbito nacional, Tribunal Superior Eleitoral. E primeiro, e outro erro aqui, ó. Primeiro, adquirem personalidade jurídica. Primeiro os partidos adquirem personalidade jurídica e depois vão registrar seus estatutos no TSE. E a banca sempre faz essa troquinha, né?
Sempre fazem essa troca. Vamos lá. Poderão adotar o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas de âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Certíssimo, pessoal. Vejam só, presta atenção. Nós temos dois sistemas, né? No Brasil você tem dois sistemas eleitorais. São eles um majoritário e o proporcional, tá? São esses dois sistemas que nós temos, dois sistemas eleitorais. O majoritário, o sistema eleitoral majoritário, é para eleger senador, deputado estadual, deputado federal, perdão, borracha, senador, presidente da República, deputado, que eu só quero colocar deputado estadual, pelo amor de Deus, né? É o cansaço, bora lá, presidente, governador e prefeito, tá? Já no sistema proporcional, aí não, vereador, deputado estadual, deputado federal, tá? Então, sistema majoritário, que inclusive são dois, né? Você divide sistema majoritário em majoritário simples e majoritário de 2 turnos, tá? Então, a coligação só pode existir aqui, ó, no sistema majoritário. O que é a coligação? É quando vários partidos se juntam em nome de um candidato. Então, essa coligação só pode ser em nome de um senador, do presidente, do governador, do prefeito. Não pode ser aqui, tá certo? Então, a nossa resposta D está correta. Terão direito ao fundo partidário se obtiverem 2% dos votos válidos nas eleições da Câmara dos Deputados, distribuída em pelo menos 1/5 das unidades federais, com no mínimo 3%. Deixa eu apagar logo tudo isso aqui. Já sei que isso aqui é verdadeiro. Ó, seguinte, antigamente, antes de 2017, que houve uma mudança com a emenda constitucional, partido político era só ser criado que ele já tinha direito a fundo partidário. E às vezes é no caso de R$1 milhão. Criou, pum, caixa, R$1 milhão. E já tinham também direito à rádio e televisão. Podia ser um partido nanico, mas já tinha direito à rádio e à televisão. Aí esses partidos nanicos muitas vezes vendiam seu espaço na rádio, na televisão, para grandes partidos. Aí veio em 2017 a emenda, acho que foi a 97. Eu vou colocar aqui que eu quero que vocês prestem atenção numa coisa e a gente comprova a emenda. Sei que foi em 2017. Aí em 2017 a mudança. Dizer, ó, agora tem que cumprir requisitos. E esses requisitos que eu quero que vocês vejam. Por quê? Porque isso cai, certo? Para você não errar, eu vou ensinar um bizuzinho para você não errar mais isso, beleza? Então vê. Foi a 97 mesmo. Então vamos lá. Ó, aí ele diz, parágrafo 3º, tá vendo? 2017, emenda 97. Então ele diz, somente terão direitos a recurso do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão se os partidos políticos que alternadamente, ou seja, tem que ter adquirir esse requisito ou esse requisito. Então eu quero que vocês prestem atenção aqui. Obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, então não é no Senado, é na Câmara dos Deputados. Isso é importante para o bizu. No mínimo 3%, distribuído em pelo menos 1/3, com no mínimo 2%, beleza? Ou
tiver elegido pelo menos 15 deputados federais, então, mais uma vez, ligada à Câmara dos Deputados, distribuída pelo menos um terço. Tranquilo? Então, meus amigos, agora a regra é a seguinte, ó. O que a gente vai fazer agora? Vou fazer duas fórmulas para vocês não errarem mais. A fórmula é a CD. CD significa Câmara dos Deputados. Então, você vai botar 3 mais um terço, mais 2. 15 mais um terço. Pronto. Por quê? Porque o que vai modificar é isso aqui, ó. O texto vai ser o mesmo. O que vai modificar é isso aqui. Então vamos lá. Terão direito ao fundo partidário se obtiver no mínimo, vamos, ó a fórmula, CD é igual a 3 mais um terço mais 2. Obtiver no mínimo 2%. Errado, porque tem que ser o quê? 3. Válido nas eleições da Câmara dos Deputados? Certo. Distribuída pelo menos um quinto não, é um terço. No mínimo 3. No mínimo 3 não, tem que ser 2. Entenderam aí? Então, fez essa fórmula, ou fez essa, 15 mais um terço, não tem como vocês errarem. Beleza? Muito bem, vamos lá. 142. A Constituição Federal estabelece: os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, já disse a vocês, primeiro o partido político adquire personalidade jurídica na forma da lei civil, não é? E depois disso, registrarão seus estatutos no TSE. Eu botei, não sei porquê, no TSE, não é? Então, vão registrar. Então, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE e não no STF. Então, primeiro adquire personalidade jurídica e depois registra no TSE. É assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos, permanentes e provisórios, e sobre sua organização e funcionamento, devendo, no entanto, seus estatutos estabelecer normas de disciplina partidária. Certíssimo. Pô, Emanuel, eu tenho que decorar isso aí? Porra, para decorar isso aí é foda. Uma palavrinha errada eu me lasco. Beleza, então vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que a gente não sabia essa letra B. E a gente vai por eliminação. E veja que por eliminação dá também tranquilo. Então, por eliminação a gente já sabe que o estatuto deve ser registrado aonde? No TSE, beleza? Então a gente já matava a letra A. Pularíamos a letra B. É livre a criação de partidos de caráter regional? Não. Tem que ser de caráter nacional. Então, errado, não é? Letra C. É permitido aos partidos políticos receber de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro? Não. Então também está errado a letra D. É permitida a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar? Também está errado, que não pode. Da mesma forma que as associações, partido político não pode ter caráter paramilitar. Então veja, mesmo que eu não soubesse esse contexto da letra B, eu sabendo os outros requisitos, não é? De TSE e assim por diante, dá para matar a questão. Tranquilo? 143. À luz da Constituição Federal de 88, os partidos políticos poderão ser compulsoriamente dissolvidos ou ter suas atividades. Não, isso é ligado à associação e não aos partidos, tá? Os partidos políticos podem sofrer suspensão, mas de uma outra forma, tá? Estão proibidos de receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros, diferentemente do que ocorre em relação à associação em geral. Certo, partido político é proibido receber recursos estrangeiros. Já a associação não.
Associação não tem nada com soberania, ligada à soberania, então pode receber qualquer recurso estrangeiro. Adquirem personalidade jurídica mediante registro de seus estatutos no TSE. Não. Após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE. Então veja que a banca misturou tudo. Mas se você já tem a ideia, primeiro adquirir personalidade jurídica e depois registrar, morreu aí. Deve possuir base territorial não inferior à área de um município, à semelhança do que ocorre em relação às associações sindicais. Errado também. Por quê? O caráter nacional é em todo o país e não no município. Possui autonomia para definir sua organização interna? Sim. Estrutura e funcionamento? Sim. Diferentemente do que ocorre com os sindicatos, que depende de autorização. Até aqui está certo, né? Quando ele falou de sindicato que depende de autorização, está errado, porque sindicato não depende de autorização. Né? E aqui ele diz que depende. Nem sindicato depende de autorização para ser criado, muito menos também as associações. Então, errado aqui. Então, como vimos, ó, letra B, correto. 144. A Constituição Federal assegura aos partidos políticos recursos do fundo partidário limitado a 5 vezes a participação do partido no Congresso Nacional. Não. Só pode receber esse fundo partidário se obtiver o quê? Na Câmara dos Deputados, 3% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos um terço, e 2% nessa distribuição dos entes federados. Ou ter 15 deputados federais distribuídos em um terço das unidades federativas. Então, mais uma vez, utilizou o bizu, acertou. Autonomia para definir sua estrutura interna, certo? Organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, e aqui realmente é bronca. E eu fico pensando no cara cansado, para fazer essa questão, e ele pode errar. Por quê? O erro é aqui, ó. Com. Somente isso. Porque essa verticalização aqui é sem obrigatoriedade de vinculação e não com obrigatoriedade de vinculação. Aí é bronca, não é? Então, às vezes a gente acha que letra de lei é questão fácil, mas não é, não. Veja uma palavrinha que às vezes você passa despercebido porque está cansado e você se fode. Autonomia para a criação de partidos políticos, sendo que após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registrar o seu estatuto no STF, não. Já vimos, tem que ser no TSE. Autonomia para a criação de partidos políticos, sendo que após adquirir personalidade jurídica, registrar o seu estatuto no Congresso Nacional, não, no TSE. É livre a criação, fusão, incorporação, extinção de partidos políticos, resguardada a soberania. Aqui é o seguinte, você tem que decorar os princípios, que são esses: soberania nacional, regime democrático, e os preceitos. Exemplo de preceito: caráter nacional, prestação de contas na justiça eleitoral, tá? A proibição de receber recursos, né, de entidades estrangeiras. Então tem que decorar isso. Infelizmente, tem que decorar. Onde está isso, Emanuel? Para que eu venha decorar. Primeiro, saber que está certo isso aqui, tá? Letra E está correta. Soberania, regime, pluripartidarismo, direitos fundamentais. Esses são os princípios. E aonde estão, que eu disse que você tem que decorar? É aqui. Aqui, ó. Tá vendo? É livre aos preceitos. Aí depois, ó, princípios: regime, soberania, pluripartidarismo, beleza? Decorou esses princípios, aí tem que decorar os preceitos agora. Caráter nacional, ó, aqui, proibição de recursos de governo estrangeiro, prestação de contas à justiça eleitoral e funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Tem que decorar isso. Isso aqui
isso aqui. E mais esses preceitos. Tranquilo? Então, letra E, correto. 145. Considere a seguinte situação hipotética. Hugo, Leonardo e Jailma pretendem criar um partido Y. Vamos lá. Vamos meter um marca-texto para a gente não se perder. Hugo propõe que seja contratada determinada entidade estrangeira com a finalidade de receber recursos financeiros. Não, não pode. Então, entidade estrangeira para receber recursos financeiros, Hugo, não pode. Leonardo sugere que seja criado partido em caráter regional. Também não pode, Leonardo. Não pode, caráter tem que ser nacional. Jailma sugere a utilização pelo novo partido de organização. Ou seja, caraca, velho. Nenhum dos três estão doidos aí. Nenhuma dessas solicitações pode ser dada ao partido político. Não é? Por quê? Não é proibido receber recursos estrangeiros, é proibido o caráter regional, tem que ser nacional, e é proibido a organização paramilitar. Mas vamos lá. Todas são admissíveis. Não, nenhuma delas é admissível, cara. Nenhuma dessas proposições é admissível. São inadmissíveis a de Hugo e de Jailma, porque os partidos estão proibidos de receber recursos financeiros de entidade estrangeira, sendo vedada a utilização da organização paramilitar, mas é admissível a de Leonardo, pois os partidos políticos podem ter caráter regional. Nenhum nem outro. Não é? Não é admissível a de proposição de Leonardo, porque o caráter tem que ser nacional. Não é? Errado. São inadmissíveis as de Hugo e a de Leonardo, porque os partidos políticos estão proibidos de receber recursos financeiros de entidade estrangeira e devem ter caráter nacional. Mas é admissível a de Jailma, pois é permitida pelos partidos. Não, não pode. Tem nada de organização paramilitar. Não é? Proibido. São inadmissíveis a de Leonardo e Jailma, porque os partidos políticos devem ter caráter nacional, sendo vedada a utilização de organização. Também está errado. Nenhum nem outro. Todas são inadmissíveis. Aí tudo bem, porque os partidos políticos estão proibidos de receber recursos financeiros, beleza, e devem ter caráter nacional, e é vedada a utilização de organização paramilitar. Certíssimo, letra E. 146. No que diz respeito à criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, não é exigida a observância de princípios constitucionais e de preceitos, entre outros referentes. Aí aquele, ó, acabei de falar, né, mostrar para vocês, e aqui está. Então, veja, não é exigida. Bora lá, então? Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que é exigido, bora lá para a gente matar a questão. Prestação de contas à Justiça Eleitoral exigido é proibição de recebimento de recursos financeiros de governo estrangeiro proibido é. Então aqui é preceito. Funcionamento parlamento de acordo com a lei é preceito é. De caráter nacional é preceito é. Então você tem os 4 preceitos. A possibilidade de verbas financeiras de entidades, desde que por todos os partidos. Não. Quando ele diz que existe a possibilidade, desde que seja por todos os partidos, está dizendo, ó, se todos os partidos receberem, pode. Errado, letra A, achamos a nossa resposta aqui, tá? Então, letra A seria a nossa resposta, tá? Beleza? Tranquilo? Então, letra A é a nossa resposta, é vedada essa possibilidade. Tá vendo como, se você for fazendo por eliminação, fica muito mais fácil. 147. Um grupo de cidadãos brasileiros pretende constituir um partido político de caráter regional. Opa! Que tenha, desculpe, entre suas propostas, o desenvolvimento do meio ambiente e o fim do direito dos partidos políticos de receberem recursos de fundo partidário.
devendo ser custeado com recursos financeiros de seus membros e de entidades estrangeiras ambientalistas. As características desse partido? Pode, pessoal? Claro que não. Estão em conformidade com a Constituição Federal? Não. Não estão integralmente em conformidade com a Constituição Federal, apenas porque o partido não poderá defender o fim do direito ao recebimento de recursos do fundo partidário. Não. Isso era bom. Isso era até bom, essa defesa, né? Mas está todo errado porque está recebendo verbas estrangeiras. Não estão integralmente em conformidade com a Constituição Federal, uma vez que o partido não poderá ter caráter regional nem receber recursos de entidade estrangeira. Certíssimo, letra C. Não estão integralmente em conformidade com a Constituição apenas porque o partido não pode ter caráter regional, não, também porque não pode receber verbas estrangeiras. Então, não pode ter caráter regional, nem, não é, receber de entidades estrangeiras. Não estão integralmente em conformidade com a Constituição apenas porque o partido não poderá receber recursos. Não, também porque não pode ter caráter regional. Tem que ter, mais uma vez, caráter nacional. O partido político RTJ, com autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, bem como para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, deverá, segundo o inciso 3º do artigo 17, prestar contas, pessoal. Se é partido político, se é direitos políticos, está ligado, obviamente, à justiça eleitoral. Não está ligado ao TCU, não é? Não está ligado ao TCU, nem ao Congresso Nacional, nem ao Conselho Nacional de Justiça, nem ao STF. É a justiça eleitoral. Acabou-se. 149. Determinado partido político deseja ser utilizado de organização paramilitar no combate ao nepotismo e à corrupção, cuja utilização, segundo a Constituição Federal, é, pessoal, vamos botar lá, ó, aqui a gente já mata, porque ela, segundo a Constituição, é lícita? Não, ela é ilícita, é vedada. Então, letra D. Então, a gente, tem questão que a gente tem que saber logo, matar. É lícita mediante prévia consulta? Não. É lícita mediante prévio registro do STE, que não é STE, TSE? Não. Lícita mediante prévia autorização do Senado? Lícita mediante autorização? Não, é totalmente vedada. Então a gente tem questão que a gente já tem que ir matando logo para não perder tempo. 150. O partido político PAEE só poderá registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil. Certíssimo, né? Então, só registra após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil. E com isso, fechamos, não é, o nosso conjunto de questões aí, não é, banca FCC. Então fizemos tudo aí, né? Foram 150 questões aí trabalhadas, não é? E você que estava com dúvidas em partido político, tenho certeza que agora, né, todas as tuas dúvidas foram embora, beleza? Suave na nave, fé, força e foco na tua aprovação. Valeu!